nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, queridos amigos do Mosteiro Oiko Kalós. É com alegria que nos dirigimos novamente a todos vocês, retomando aquela ideia da arquitetura da santidade, na qual brilham dois temas muito importantes. O primeiro deles, a transubstanciação do coração. Assim como o Espírito vem sobre o pão e o vinho sobre o altar, fazendo com que as espécies sejam o corpo e o sangue do Senhor, o Espírito também vem sobre a sua igreja, vem sobre todos nós, fazendo-nos aproximar da mesa da palavra e da Eucaristia, nos tornando o próprio Cristo, o Cristo total, Cristo cabeça e a igreja que é seu corpo, na linguagem de Santo Agostinho. Dessa transubstanciação do coração, nós temos como consequência primeira a transubstanciação do mundo. Uma outra ideia muito cara ao nosso mosteiro é a ideia da revolução da santidade. A revolução da santidade não se dá senão através da oração, do diálogo com Deus, dessa contemplação. Estar diante de Deus como um amigo que escuta, o amigo que nos fala ao coração. E uma terceira ideia, que é a peregrinação do coração. Ou seja, é preciso trabalharmos a terra interior do nosso coração e é preciso encontrar-se então com essa verdade primeira que está inscrita nos nossos corações. Por isso, caros irmãos, queria vos falar hoje sobre a oração e, em primeiro lugar, nós queremos lembrar a figura do galo. Certamente vocês se perguntariam, mas por que o galo? A figura do galo é o símbolo solar, anuncia a aurora e a luz. Na mitologia grega, o galo é um psicopompo, ou seja, um guia, como uma espécie de mensageiro dos deuses. Era o Deus que acompanhava as almas dos mortos, sendo capaz de transitar entre a terra e o céu. Transitava também entre a noite e o dia. Transitava entre a morte e a vida. Além dessa função solar, também existe uma significação lunar. São essas polaridades entre as trevas e a luz, a morte e a vida. Portanto, essa ideia do galo, que logo de manhã canta, fazendo com que nos despertemos para essa luz, para o dia que vem e vence as trevas, vence a noite. Nos dá, portanto, a direção daquilo que é a oração. A oração monástica e a oração de cada dia que tende a santificar o dia, transitando aí entre o trabalho e a contemplação, a ação contemplativa nos faz entender que também a oração faz superar a escuridão da alma, a escuridão do coração, do pecado que nos afasta de Deus. E a oração, portanto, como esse dia que nos vem, como Cristo que vem ao nosso encontro, nos faz então reentrarmos no paraíso e recuperar essa amizade com Deus. Portanto, o canto do galo, já na aurora, nos anunciando que nasce o dia, é também para nós monges, é para nós cristãos, o anúncio do Cristo que vem ao nosso encontro. A partir então dessa primeira ideia, desse primeiro simbolismo, gostaria agora de ceder a palavra ao nosso irmão Padre Francisco, que vai nos ajudar a entrar nesse mistério da oração, de um modo especial na vida monástica.
Caro Padre Bernardo, caríssimos amigos do nosso mosteiro, o galo nos desperta conforme o Padre Bernardo apresentou, e em nossas igrejas nós temos os sinos, que de certa maneira, plasticamente faz o lugar do galo, porque o sino ao soar pela manhã, ao soar pela tarde, ao meio-dia, nos faz olhar além e descobrir que de fato existe um extrato mais alto que dá sentido à vida cotidiana, à vida diária. Essa perspectiva então leva a uma ritmação da vida, a oração monástica, a oração do cristão, desde tempos muito antigos, e nisso está uma herança da tradição veterotestamentária. É uma oração escalonada, porque se reza várias vezes ao dia, são 7 vezes ao dia as orações que se faz a partir da liturgia das horas, mostrando exatamente que ao rezar o tempo é santificado, e ao santificar o tempo o homem é capaz de ir tecendo em si mesmo, mediante a ação da graça de Deus que o move, aquilo que um dia perfeitamente ele provará na glória do céu. Deste modo, rezar é muito mais do que uma atitude circunstancial ou uma disposição afetiva e psíquica, mas é exatamente uma imersão no mistério. É um modo de leitura da história do tempo, é um submergir-se nesse mar, nesse oceano sem praias, que é Deus, conforme a definição de São João Damasceno. Por isso que, mais do que formar-se para a oração, o religioso, o contemplativo é chamado a formar-se pela, isto é, através da oração. É muito comum hoje em dia escutarmos que existem formações para a oração, ou que devemos fazer cursos para aprender a rezar. Ao que parece, existe aí um erro de princípio, porque de fato a mais sadia e a mais eficaz maneira de formarmos-nos para a oração é através da oração. Por isso que a vida monástica, a vida contemplativa, ela traz consigo essa sensibilidade e ao mesmo tempo essa dimensão tão natural do rezar. O rezar é parte integrante do cotidiano. Sem o rezar, o cotidiano perverte-se porque perde aquilo que é seu eixo, aquilo que a lei que o mantém de fato autêntico e significativo. E a oração, por outro lado, nos faz antever já no mundo visível a glória do invisível. Assim sendo, a oração contemplativa daqueles que se dedicam a isso na vida monástica, mais do que falar a Deus, aliás, falar de Deus é primeiro ouvir a Deus para falar a Ele. Falar a Ele numa dinâmica de cristificação, de inserção, e muito mais do que uma oração utilitária com vistas a alcançar coisas, é uma oração doxológica, com vistas a tornar-se. Então a oração contemplativa não nos leva a alcançar coisas, mas a tornar-se uma realidade, isto é, tornar-se aquilo que Deus quer que nós sejamos, homens e mulheres santos, consagrados não apenas pela emissão de um voto canônico, mas de fato configurados naquele em quem por primeiro brilhou densamente a beleza dos votos que doravante os cristãos haveriam de professar: Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, a partir daquilo que nós estamos conversando e daquilo que nós vivemos no mosteiro, que não é senão a expressão de uma vida que se torna oração, na qual a lex orandi se torna a expressão viva da lex credendi, ou seja, aquilo que nós rezamos é aquilo que nós cremos e também expressão da nossa vida. A grande chave de leitura dessa consagração à oração não é senão Jesus Cristo. A primeira ideia do mosteiro, e eu e o Padre Francisco estamos convictos disso, é que nós
na oração, na expressão da fé, na expressão da teologia e na expressão da vida, devemos de fato viver conforme nós cremos e rezar conforme nós cremos, como nós vivemos. Não nos tornamos doutores, homens de ciência e ensinamos a partir somente da ciência, mas de modo especial somos homens de fé, homens consagrados a Deus. Portanto, a oração se trata de entrar nesse mistério de Deus. Como também ensinava Bernardo de Claraval, é preciso mastigar os sacramentos, mas alimentar-se do mistério. Que expressão belíssima! A oração que nos eleva nossos sentimentos e nossas emoções, para que nós vivamos em Deus e permitamos que Deus viva em nós. Gostaríamos então, deste vídeo sobre a oração, de convidá-los também a fazer essa experiência no silêncio, essa experiência de um silêncio eloquente, que na oração, ao contrário do simples falar cotidiano, se torna um cântico novo, expressão do amor e expressão do júbilo. E isso faz com que a nossa vida de fato se configure, porque a vida cristã é aquela que traz nos olhos a impressão daquilo que se contempla. Por isso podemos falar no rescaldamento do olhar. O olhar se aquece, diferente da irritação física do olho, que lateja e atrapalha. Esse rescaldamento espiritual da visão de Deus, a partir da Escritura, a partir dos sacramentos, a partir da iconografia cristã, a partir da verdade da fé, que é imutável, eterna, faz com que o que os olhos veem, o coração sinta. A oração descerra um golpe fatal na indiferença. A oração desfaz a mera passividade existencial que não nos deixa ir além. Ao contrário, a oração ateia fogo na vida e converte o orante em um sinal ambíguo, porque um sinal agradável aos olhos de quem tem fé e um sinal incômodo aos olhos dos ímpios. Isso já está na Escritura. E rezar com a fé, rezar com a tradição, rezar com a igreja. Por isso que não é antagônico se falar de oração numa biblioteca. Talvez alguém poderia dizer, mas por que não falar da oração diante de um altar ao invés de uma biblioteca? Porque aqui na biblioteca está exatamente a fé que no altar se celebra. E o cristão, o religioso, o consagrado, o monge, vai aos livros, não como um mero homem de ciência, que prevê esquadrinhar a verdade de uma perspectiva utilitária, mas vai aos livros como homem de fé, vai aos livros de maneira orante. Orar com a história, orar com a teologia, orar com a fé dos antepassados, repercorrendo o caminho que fizeram. Nós somos elo de uma grande procissão, né? E quando nós nos deixamos levar por esse grande turbilhão de experiência orante, de certa maneira, de novo se dá a revelação, né? Assim como aquele que se põe diante de uma imagem, por exemplo, de Nossa Senhora de Fátima e entrega-se ao significado da mensagem de Fátima, vê ali uma nova aparição, porque a Nossa Senhora aparece de novo, a mensagem se dá de novo, o que ela disse se torna atual. Também nós, quando rezamos, quando repercorremos de maneira orante as páginas da fé, da tradição, da doutrina, da Escritura, de novo se dá a revelação. Não no sentido de que é uma outra revelação, ao contrário. No sentido de que, de maneira nova, nos colocamos diante daquilo que é eterno, que para sempre existiu e para sempre há de perdurar. Assim sendo, a oração também nos eterniza. A verdade é eterna, conforme a convicção mais primitiva. Os antigos sempre professaram isso. A verdade é eterna. Deus é eterno. A oração nos leva a isso. Assim sendo, aquele que reza
insere-se nesse caudal de eternidade, embora viva na provisoriedade do tempo. Daí o poder que a oração tem, de fato, de unir luz e treva, de unir céu e terra, de unir, fundir tempo e eternidade. Falando sobre a oração, nós queremos relembrar o princípio deste nosso discurso de hoje, lembrando essas duas imagens das quais nós começamos esse nosso diálogo. A imagem do galo, que assim como desperta a consciência de Pedro, também desperta-nos para o Cristo Sol Nascente que nos vem visitar. E também a imagem do sino, que desperta, nos convoca para estarmos diante de Deus, diante daquele que nos ama e é Senhor da nossa história. Por isso, diante dessa dinâmica que nós propomos como interpretação da oração e imersão na oração, não nos prepararmos para a oração, mas aprendermos a rezar através da oração, gostaríamos de propor o trecho de uma homilia, de um discurso de Santo Agostinho do século V. Agostinho falava do cântico novo. O canto é a manifestação de alegria e, se considerarmos melhor, é um sinal de amor. É pelo cântico novo que devemos reconhecer o que é a vida nova. Cantai com a voz, cantai com o coração, cantai com a boca, cantai com a vida. Cantai ao Senhor um cântico novo. Se pergunta: o que deveis cantar? O que deveis cantar a respeito daquele a quem amais? Sem dúvida, é acerca daquele a quem amas que tu desejas cantar. Queres saber então que louvores hás de cantar? Já o ouvistes. Cantai ao Senhor um cântico novo. E que louvores? Cantai os seus louvores na Assembleia dos Santos. O maior louvor do cântico é o próprio cantor. E Agostinho termina de modo tão bonito: quereis tributar louvores a Deus? Sede vós mesmos este canto que ides cantar. Vós o sois, se de fato viverdes santamente, e vivendo santamente, ireis cantar o maior louvor a Deus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, a nossa saudação fraterna a todos vós, amigos do Mosteiro Oicocalós.